Nós vamos dando sequência à nossa série sobre o Evangelho de João. Esse é o título, E Agora, João, Princípios do Discipulado no Evangelho segundo João. Nós estamos chegando na penúltima mensagem desta série, em que percorremos todo o Evangelho de João, seus pontos principais, com este objetivo bem específico de pensar do Evangelho de João princípios norteadores para uma vida de discipulado, tanto nossa enquanto discípulos de Jesus, como também da nossa tarefa de estar no mundo discipulando pessoas conforme Jesus nos ordenou que fosse feito. Hoje eu quero conversar com você sobre um texto que está lá no capítulo 18 do Evangelho de João. João, capítulo 18, do versículo 28 até o versículo 40. Enquanto você abre a sua Bíblia, a gente não vai projetar todo esse texto, eu vou fazer a leitura, então se você já puder ir abrindo a sua Bíblia aí nessa passagem, eu queria pensar um pouquinho com você, a título de introdução, sobre este nosso tempo que nós estamos vivendo. Há até mesmo quem diga que o nosso tempo atual tem uma marca muito precisa de uma guerra de narrativas. Nós estamos vivendo um mundo onde, aparentemente, todo este cenário instável, cenário político de instabilidade em que mundialmente nós estamos inseridos, acaba determinando os dois extremos de uma polarização política e ideológica. E isso para muito além do universo político, para muito além dos holofotes do cenário político, e isso afeta a nossa percepção sobre as coisas. Nós estamos falando de um tempo onde palavras-chave como narrativas, fake news, pós-verdade, tem aí populado o nosso dia, tem feito um aparecimento muito expressivo nas mídias sociais, nos jornais e assim por diante. Afinal, esse é um tempo em que nós nos perguntamos: o que é a verdade? O que é verdadeiramente a verdade? Em nosso tempo de incerteza, tempo de instabilidade, tempo onde nós temos tantas coisas para serem ditas, temos tantas fontes de informação, temos tantas pessoas dizendo e reivindicando para si a verdade que dá conta da nossa realidade, que explica o que somos, onde estamos, o que estamos vivendo, por que estamos vivendo e qual é a saída para isso tudo. Nós precisamos de um ponto a partir do qual nós olhamos para essa realidade em que estamos inseridos e buscamos, a partir deste ponto, uma orientação, um discernimento acerca do que é a verdade. Então, muito mais do que uma questão de se um fato realmente aconteceu ou não aconteceu, se uma afirmação está correta ou não está correta, como normalmente nós estamos vendo aí nesta guerra de narrativas, neste universo das fake news e da pós-verdade, o Evangelho de João fala sobre a verdade. Na verdade, a palavra verdade é um termo-chave dentro deste quarto evangelho. Ele fala sobre esse assunto. E João fala da verdade em um nível infinitamente mais profundo do que este nível superficial em que temos discutido as questões relativas à verdade. Pensamos em verdade ou não verdade em relação à exatidão de uma informação. João, por um outro lado, fala-nos da verdade essencial, da verdade eterna, da verdade absoluta, da verdade inabalável, a verdade que explica a totalidade da vida, que explica a história, que explica o universo. É desta verdade fundamental, absoluta e eterna que João está falando no seu evangelho. Sem conhecer e sem compreender esta verdade absoluta, qualquer outra discussão secundária sobre a verdade se torna muito precária, se torna muito fluida, sem solidez. Nós precisamos deste conhecimento, da verdade profunda que dá conta desta realidade, e é sobre isso que João fala no seu evangelho. Nesse capítulo 18, nós temos uma ótima cena acontecendo sobre esse assunto do conhecimento da verdade. E de uma maneira diferente dos outros evangelistas, João, ele faz questão de mostrar nos capítulos 18 até 21
que as coisas que aconteceram com Jesus no que diz respeito ao seu julgamento, a decisão das autoridades judaicas em matá-lo, toda a trama que fizeram com as autoridades romanas, a traição pelos seus próprios discípulos, a crucificação de Jesus e a sua ressurreição, no Evangelho de João, isso é um ponto de glória. Não existe agonia, não existe grito de desespero, não existe nada disso. No Evangelho de João, nós temos um Jesus triunfante passando por todas essas coisas. A cruz é a sua glória. E a gente vê isso no Evangelho, um Jesus que tem o controle absoluto de tudo que está acontecendo. Um Jesus que não é abalado por absolutamente nada do que está acontecendo. E, na verdade, é o próprio Jesus quem serenamente caminha em direção à cruz, onde ele conclui o seu plano, cumpre o seu propósito e missão. No texto que a gente separou para hoje, que é do versículo 28 até o versículo 40, nós lemos sobre o julgamento de Jesus perante Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. E aqui a pergunta pela verdade aparece de uma forma muito intensa. Vamos ler esse texto? Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa, ou seja, tinham medo de serem ali contaminados pela impureza cerimonial de uma atividade, de um local pagão, e por isso ficaram do lado de fora, porque não queriam se contaminar e comprometer sua participação na Páscoa. Versículo 29. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei? Perguntou Pilatos. Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo. 2 pontos. Para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra e pedir o teu conselho, a instrução do teu Espírito para compreendermos o que está dito nesta cena, Pai. Cena de julgamento, cena aparentemente confusa de uma conversa de Pilatos com Jesus. E nós sabemos, Pai, o desfecho dessa história, que é a crucificação do teu filho. Ajuda-nos, Pai, a entender e, principalmente, Pai, a nos entendermos diante desse texto. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, então, nos leva a uma primeira pergunta. Quem exatamente está sendo julgado? A cena é de um julgamento tipicamente romano. As autoridades judaicas levam até Pôncio Pilatos, um governador romano, aquele que tem a autoridade representativa do imperador na província, e este governador, então, é quem vai ver este caso,
julgar por si mesmo se achar que é conveniente, ao invés de simplesmente fazer e acatar aquilo que as autoridades judaicas já tinham decidido sobre o réu. E Pilatos, ele vai, como a gente pode ver aqui, ele mesmo querer conhecer um pouco mais dessa história, ele mesmo vai se interessar pelo assunto, pelo caso, para avaliar se de fato aquele homem que estava sendo acusado como um criminoso por parte das autoridades judaicas era mesmo merecedor da pena de morte. Então, nesta cena que nós estamos diante dela, participando ali como espectadores, cena de um julgamento, imagina ali o pretório, uma casa romana, a casa do governador, como que um quartel-general para o governador, com aquelas grandes colunas ali que os romanos tinham na sua arquitetura, todas aquelas autoridades judaicas, né, no pátio daquela casa. O governador sai dali e faz a pergunta para eles: que acusação vocês têm contra este homem? Que acusação é esta tão grave que vocês fazem contra este homem que aparentemente que crime tão grandioso que ele fez, que aparentemente ele merece a morte pior que pode existir, que era a morte de cruz? Essa pergunta de Pilatos faz parecer que é ele, Pilatos, quem tem na sua mão o poder de decidir entre a vida e a morte do Filho de Deus. Essa pergunta de Pilatos e a consequente resposta das autoridades judaicas, que vem nesse diálogo que a gente já vai retomar, dá a impressão de que são os líderes religiosos e Pôncio Pilatos em forças unidas por uma necessidade que eles vão condenar ou absolver Jesus, o Cristo. Olha, diante da pergunta de Pilatos, qual foi a resposta dos líderes religiosos? Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. É como se os líderes religiosos aqui estivessem fazendo uma referência a algum conhecimento prévio que Pilatos já tinha sobre as acusações que eles fizeram sobre Jesus, de modo que eles não respondem objetivamente à pergunta de Pilatos: que acusação vocês têm contra ele? A resposta das autoridades é simplesmente: olha, ele é criminoso, nós já te dissemos, e porque ele é criminoso que nós estamos entregando ele para você. O que eles esperavam era que Pilatos fizesse aquilo que eles, enquanto autoridade judaica, não tinham o poder legal de fazer, que era sentenciar aquele homem à morte. Isso, aparentemente, já está previsto também no texto. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Ou seja, Pilatos quer devolver Jesus para os judeus, não se envolvendo com essas questões da lei local, que está para além da lei romana, e ali Pilatos queria então se isentar da necessidade de julgar aquele caso. Só que o problema se estabelece, e essa é a única razão pela qual os judeus levaram Jesus até Pilatos. O problema é o seguinte: eles não tinham o direito de executar ninguém. Desde que a Judéia se tornou uma província romana, a autoridade local, ou seja, os judeus, eles não podem mais decidir entre vida e morte, eles não podem mais sentenciar ninguém à morte sem o consentimento do Império Romano. Algumas raras exceções aconteceram na história. No entanto, o padrão, o normal, era que todo caso onde a lei judaica exigisse a morte daquele que era criminoso, eles tinham que submeter isso a um tribunal romano, e nesse caso, Pôncio Pilatos é esse tribunal romano. Eles protestaram então, porque eles não tinham este direito legal de sentenciar Jesus à morte. E aí o texto diz algo fantástico. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. O que isso significa? De que forma toda esta cena do julgamento, aparentemente, de Jesus diz respeito a cumprimento do tipo de morte com que Jesus havia predito que haveria de morrer? Se as autoridades judaicas tivessem o poder de sentenciar Jesus à morte, a morte seria por apedrejamento, como a gente viu acontecer com Estevão, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Para os judeus, a crucificação não era um tipo de morte que eles utilizavam. Na verdade, a crucificação era o tipo de morte do Império Romano, em casos extremos, em casos de rebeldes, dissidentes e coisas do tipo. Então,
O que isso significa? Que Jesus, desde muito tempo antes, já tinha consciência do processo de julgamento, do tipo de acusação, em que fórum ele seria julgado e com que morte ele haveria de ser sentenciado. Ele não morreria por apedrejamento, ele seria crucificado. Ele seria levantado da terra. Olha que interessante o que ele já havia dito lá em João capítulo 12, dos versículos 31 a 33. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Como Jesus tem a absoluta certeza, o absoluto controle sobre a sua trajetória, sobre o seu destino. Muito tempo antes, ele já havia sinalizado o tipo de morte com o qual ele iria morrer. E essa morte consistiria em ser levantado da terra. Isso é uma referência direta à crucificação. Ser pendurado no madeiro ou levantado da terra são expressões que indicavam a morte por morte de cruz, como era comum no Império Romano. Mas o que nos chama a atenção aqui nessa passagem é um outro detalhe. E o detalhe é a forma como Jesus fala dessa morte que está para vir. O dia que está para chegar. Porque, presta atenção, ele disse o seguinte: chegou a hora de ser julgado este mundo. Chegou a hora de ser julgado este mundo. A cena que nós lemos é a cena de um julgamento, mas como nós perguntamos, quem exatamente está sendo julgado? Lá em João, capítulo 5, dos versículos 22 a 29, eu não vou ler esse texto todo, mas deixo aí como referência para você, e aliás é um dos textos que a gente vai conversar nas devocionais dessa semana. Ali é dito que o Pai confiou todo o julgamento para o seu Filho. É Jesus quem tem nas suas mãos o direito divino de julgar. Ele é quem julga. Isso tem que ficar muito claro para nós, para que entendamos a cena deste julgamento, para que entendamos o que exatamente está acontecendo dentro desse cenário. Aqui, em João capítulo 19, logo na sequência do texto que lemos, temos uma cena interessante do versículo 8 ao 11. Então perguntou a Jesus, Pilatos perguntando, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Pilatos disse, você se nega a falar comigo? Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, não terias autoridade nenhuma sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Volta para a cena. Jesus está sendo apresentado pelas autoridades judaicas para a autoridade máxima romana presente na província para julgá-lo e sentenciá-lo à morte. Só que, da perspectiva de Jesus, quem está em julgamento são eles e não ele. Quem está em julgamento são aquelas pessoas, porque, primeiro, Jesus já sabe que a autoridade para julgar o mundo tinha sido dada pelo Pai a ele. É Jesus quem julga. Segundo, a visão distorcida tanto das autoridades judaicas, que achavam que faziam alguma coisa da parte de Deus, quanto a visão distorcida e limitada de Pilatos sobre o que está acontecendo. Porque Pilatos diz para Jesus, você não percebe que enquanto você fica em silêncio, se recusando a falar comigo, você não percebe que sou eu quem tem a autoridade para te libertar ou para te crucificar? Jesus, então, não fica em silêncio. Jesus diz, Pilatos, você ainda não entendeu o que está acontecendo. Você não tem autoridade nenhuma sobre a minha vida. Você não tem poder nenhum sobre a minha vida. O que está acontecendo comigo é plano do meu Pai. É plano do meu Pai. Quem está em julgamento, Pilatos, quem está em julgamento, autoridades religiosas, são vocês. Este mundo está sendo julgado, mas tem um detalhe no julgamento de Jesus sobre o mundo que precisa ficar claro para nós. Jesus recebe do seu Pai
a autoridade para julgar este mundo. E com certeza, nem precisamos fazer muitos exercícios de leitura bíblica para detectar a resposta evidente de que o mundo está condenado. De que o mundo foi julgado e, sendo julgado, está condenado. E na qualidade de juiz, na qualidade, na posição, no papel de quem tem o poder para julgar e sentenciar o mundo à morte, exatamente como Pilatos e as autoridades judaicas estão fazendo com Jesus, nesta qualidade de sentenciar à morte, Jesus concede a vida ao oferecer a sua vida como um sacrifício pelo pecado deste mundo. Ele é o juiz. Ele tem a autoridade de julgar. E nesta posição, ele oferece a própria vida para que haja salvação. Ele morre para que aqueles que são os culpados sejam salvos. Essa é a verdade profunda que precisa ser compreendida nesse texto. Pilatos representa um mundo que não compreende o que é a verdade, ou que talvez nem se interesse por ela. Naturalmente, nem Pilatos compreende que de fato Jesus não possui qualquer poder sobre Jesus, a menos que Deus o permita, como também nem o governante e os outros participantes percebem que são eles que estão implicitamente sendo julgados. Comenta Ian Howard Marshall na sua Teologia do Novo Testamento. É Jesus, naquela cena de um julgamento, que descortina para nós a realidade profunda do que verdadeiramente está acontecendo. O que está por trás dos panos, o que está por trás desta cortina, o que está nos bastidores, no invisível, na dimensão espiritual, eterna, absoluta, profunda daquela cena de julgamento. É ali que Jesus está cumprindo o que ele havia dito lá no capítulo 12, quando o Filho do Homem fosse erguido da terra, ele atrairia todos a ele. É dessa forma que Jesus haveria de cumprir o plano do seu Pai. Por isso, o que está em jogo é a pergunta fundamental de todo o Evangelho. Quem é Jesus? A pergunta acerca da sua identidade. Pilatos faz a pergunta conforme a informação que recebeu das autoridades judaicas. Ele volta-se para Jesus e pergunta para ele: você é o rei dos judeus? Você é realmente esta pessoa que está reivindicando para si a autoridade sobre os judeus? Você é o rei dos judeus? Porque esta acusação, de fato, envolvia o Império Romano. Dizer que era o rei dos judeus envolvia um conflito de poderes com o imperador, e aí era caso sim de julgamento romano. Caso contrário, era uma questão local para ser decidida entre eles. Esta pergunta que perpassa o Evangelho mostra a profundidade daquilo que Jesus veio trazer a esta realidade. A resposta de Jesus parece ser meio enigmática. Pilatos pergunta: você é o rei dos judeus? E Jesus responde que o seu reino não é deste mundo. Seu reino não é deste mundo. Se fosse desse mundo, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. O que Pilatos se pega no julgamento é essa questão de ser rei ou de não ser rei. Ao que Jesus responde com tanta clareza: Pilatos, meu reino não é daqui. Eu não estou querendo brigar pelo poder de Herodes ou pelo poder de César. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, você veria o poderio do meu reino. Mas meu reino não é daqui. Segue o jogo, Pilatos. Faz o que você tem que fazer, porque isso é parte do plano. É isso que está trazendo à realidade o meu reino. Então você é rei, disse Pilatos. Ele se pega de novo na questão do ser rei. Ele não percebe o que Jesus está dizendo, nem se dá atenção, nem liga para o que Jesus quis dizer com o meu reino não é deste mundo. A pergunta coerente segundo: como assim o seu reino não é deste mundo? Do que você está falando? Não, Pilatos só quer achar a maneira de julgar da perspectiva romana, conforme a lei romana. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei.
Em outras palavras, já que você quer trabalhar com esse tipo de nomenclatura, já que você quer trabalhar com esse tipo de rótulo, então tá, vamos lá. Você está dizendo que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isso eu vim ao mundo. Para quê, Jesus? Para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Meu irmão e minha irmã, preste muita atenção nestas palavras de Jesus para Pilatos. Porque Pilatos e as autoridades romanas tratam a questão toda no nível da realeza. Ser rei ou não ser rei, rei dos judeus ou não. Isso é uma reivindicação justa ou isso é uma usurpação de trono? É um rei que oferece algum tipo de perigo para o Império Romano ou não? Toda a discussão dele se dá no nível da realeza. Jesus pega essa discussão do nível da realeza, mostra que o seu reino não é deste mundo e coloca essa discussão em um nível infinitamente mais profundo, que é o nível da verdade. Eu vim para este mundo com este propósito, ser testemunha da verdade. E ele diz mais: todos os que são da verdade me ouvem. Todos os que são da verdade me ouvem. Por isso, para a gente já caminhar para o nosso fim, para a conclusão, o que nós conseguimos captar com essa conversa de Jesus com Pilatos? Ele é a verdade. Jesus é a verdade, mais do que o rei. Ele é o Logos encarnado, ou seja, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quem é Jesus? Rei dos judeus brigando pelo trono de Herodes ou de César? Meu irmão, minha irmã, a realidade é mais profunda do que isso. Ele é o agente divino da criação. Ele é quem sustenta todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas no universo estão convergindo nele. Ele é quem está reconciliando em si todas as coisas. Coisas visíveis, coisas invisíveis, do passado, do presente e do futuro. Nele toda a história está sendo decidida. Ele é a verdade profunda, absoluta e eterna, sem a qual jamais teremos qualquer tipo de noção sobre o que verdadeiramente está acontecendo no nosso mundo e nas suas disputas por narrativas nesse mundo. Sem o conhecimento desta verdade profunda, absoluta, eterna, não dá para discutir nenhuma outra coisa sobre verdades em um nível mais superficial. Jesus é a verdade eterna. Essa é a razão dele ter nascido. Essa é a razão dele ter vindo ao mundo. Ele vem a este mundo como testemunha da verdade e afirma que todos os que são da verdade o ouvem. O que isso significa, em outras palavras, meu irmão e minha irmã, a verdade do Evangelho não é uma ideia. A verdade do Evangelho não é uma ideologia e não se associa a nenhuma ideologia e não se encaixa em nenhuma narrativa. A verdade do Evangelho não é a doutrina A ou B. A verdade do Evangelho não é algo que nós possuímos. Não é algo que nós possuímos. A verdade do Evangelho, segundo Jesus, é a quem nós pertencemos. Ele é a verdade. Os que são da verdade, os que pertencem à verdade, são aqueles que ouvem Jesus e que seguem a voz do bom pastor. São aqueles que têm os seus ouvidos atentos para a verdade, porque é desta forma que Jesus se define. Para a gente encerrar, não podia passar batido, falando do Evangelho de João e sobre o conhecimento da verdade, o texto de João 14, do versículo 5 até o versículo 7. Olha só, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como então podemos saber o caminho? Olha a pergunta angustiante de Tomé. Jesus, nós estamos perdidos.
Nós não sabemos o caminho. Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Nós não sabemos por onde seguir. É uma pergunta, é uma dúvida genuína de quem está perdido. De quem está imerso em um contexto, no caso de Tomé, onde os diversos grupos judaicos que interpretavam a palavra de Deus e ensinavam o povo apontavam para direções diferentes. Você acha que tem polarização no nosso tempo? É que você não imagina o primeiro século. Lá naquele tempo, você tem as autoridades judaicas que compactuam com o Império Romano, as que se opõem ao Império Romano, as que estão de acordo com Herodes, as que odeiam Herodes, as pacificadoras, as violentas. Você tem doutrinas teológicas diferentes entre os judeus e é no meio desse caldeirão de ideias que esse povo que Jesus chamou para ser discípulo existe, vive. Com este caldeirão de ideias que esse povo foi formado. Era um povo que estava perdido e sem direção. Jesus, até então, era apenas mais um desses, apontando um caminho. É mais uma narrativa que chegou aqui. É mais uma ideia, mais uma proposta de verdade que está aqui entre nós, no nosso meio. Só que vinha a questão, Jesus, indica aí o caminho. Para onde que o Senhor está indo? Para onde que a gente tem que ir? Nós precisamos saber, nós precisamos desse conhecimento. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Em primeiro lugar, Jesus não aponta um caminho. Ele é o caminho. Ele não pode apontar uma direção, porque ele é a direção. Ele é o caminho. E quando a gente pensa em caminho, pensa no seguinte: ponto de partida, por onde a gente anda e aonde a gente chega. Jesus é o caminho. Ele é o ponto de partida desde o dia em que você e eu ouvimos: segue-me. Ele é o ponto de partida. A partir deste momento, nós estamos caminhando com Ele, em direção a Ele. Ele é a totalidade da realidade. Ele é, por isso mesmo, a verdade. Jesus não vem nos fazer nenhum tipo de proposta de verdade, de mais uma ideia, de explicação da verdade, de discussão filosófica com Pilatos sobre o que é verdade. Jesus não vem para isso. Ele vem dizer o seguinte: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então, a verdade que vocês têm para conhecer, vocês conhecem andando comigo, me conhecendo. Porque se vocês me conhecem, vocês também conhecem o Pai. Se vocês me conhecem, vocês sabem para onde eu estou indo, de onde eu vim, por onde eu ando. Se trata de conhecer Jesus. Se trata de andar com Cristo, se trata de ouvir a sua voz, obedecer a sua voz, seguir o seu caminho. Por isso, ele também não faz nenhum tipo de proposta para a melhoria da vida, porque ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O conhecimento de Deus e da verdade profunda da vida e da realidade está única e exclusivamente na relação de Jesus com o Pai. Por isso, meu irmão e minha irmã, o ponto de reflexão para nós é justamente o seguinte: em que verdade você tem fundamentado a sua vida? Qual verdade? Qual narrativa? O que exatamente tem sido o chão da tua existência? O lugar a partir do qual você olha para o mundo e interpreta esse mundo, discerne caminhos neste mundo. O que Jesus mostra para nós é que ele vem a este mundo como testemunha da verdade, sendo ele mesmo a verdade. Qualquer outra tentativa nossa de buscarmos a verdade fora de Jesus é fadada ao fracasso. É uma jornada sem sentido, porque ela só vai nos levar
a religiosamente abraçar uma verdade, uma narrativa de uma ideologia política, de um sistema de governo, de um sistema econômico ou qualquer outra coisa. Só vai nos fazer religiosamente criar para nós outras verdades e seguirmos outros senhores. O que a Igreja de Cristo mais precisa hoje é fundamentar-se naquele que é a verdade e não entrar em contrato com qualquer outra narrativa e qualquer outra a proposta de verdade, mas se conscientizar de que nós é quem pertencemos àquele que é a verdade. Nós pertencemos a Jesus, nós ouvimos a voz do bom pastor, nós seguimos o caminho do bom pastor, mesmo que este caminho, como foi no caso dele, nos leve à cruz, nos leve à morte, nos leve a perder tudo aos olhos deste mundo. A gente nunca pode perder de vista que mesmo em um julgamento, aparentemente um julgamento opressivo contra Jesus, como historicamente e de acordo com estes nossos olhos era possível de se enxergar, mas para o qual Jesus abre as portas da eternidade, nos faz ver com uma profundidade muito mais ampla. E com essa perspectiva do Pai e do Filho para esse julgamento, o que a gente descobre? Era que o mundo era quem estava sendo julgado e perdoado. Era o mundo quem estava sendo julgado e sendo absolvido do seu pecado e da sua culpa por causa do sacrifício substitutivo de Jesus. É nesta verdade, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos nos firmar e entrar em compromisso. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela bênção que é termos os nossos olhos abertos e percebermos as coisas da Tua perspectiva. Obrigado, Pai, porque a nós se revelou aquele que é a verdade. Verdade que nós não podemos possuir. Verdade que, na verdade, é quem nos possui. Verdade, Senhor, que vai à cruz do Calvário para que nós sejamos atraídos a Ele e que agora estejamos nele, que pertencemos a Ele. Obrigado, porque a verdade é o bom pastor e nós somos as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor. Que haja, Senhor, arrependimento no meio do teu povo, que com tanta facilidade ouve o chamado de outros pastores deste mundo, que com tanta facilidade entra em pacto, entra em aliança com verdades e narrativas deste mundo e não com a verdade profunda que dá conta de toda a vida e de toda a realidade, que é Jesus de Nazaré. Ajuda o teu povo, Pai, a fazer o caminho de volta. Ajuda o teu povo, Pai, assim como Tomé, ter os teus olhos abertos e reconhecerem em Jesus o Cristo, o Senhor, o Filho de Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar mais uma vez?